Amém, amados? Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 27 em diante. Amém? Onde vem falando aqui agora da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Daniel agora ele já tem uma resposta de Deus. Ele já sabe o que falar para o rei. E aí então ele comparece à presença do rei para mostrar ali, o que Deus estava falando com Nabucodonosor. Veja que Daniel ele fala aqui assim, no versículo de número 27, Respondeu Daniel na presença do rei dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinho o pode declarar ao rei. Interessante, amados, que os magos, os caldeus, quando eles foram na presença do rei, e o rei passou para eles ali o desafio, eles falaram: isso é impossível. Isso é uma coisa que ninguém pode interpretar. Só os deuses que não habita no meio do homem. E quando eles falam assim, amados, eles estão ali levando as pessoas, o rei, toda a corte do rei ali, a desacreditar nos deuses. É impossível. Até porque os caldeus não acreditavam em Deus nenhum. E aí Daniel vem aqui falando: olha, nem astrólogo, nem sábio, nem adivinho, nem magos, ninguém pode interpretar este sonho. Veja que aqui Daniel ele já não cita mais agora os deuses. Ele fala assim, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. A profecia aqui que Daniel vem trazendo, isso tem muito a ver com nossos dias também. Observa que Daniel ele fala para o rei assim, que Deus fez Nabucodonosor saber o que iria acontecer nos últimos dias. E esses últimos dias que Daniel está falando aqui, não é os últimos dias do rei, não. É nos últimos dias finais dos tempos. No sonho do rei, ele viu ali uma grande estátua, como nós vimos, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de cobre, ou bronze, e as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro com barro. Ele também viu uma pedra cair sobre os pés da estátua, e toda ela virou pó. Interessante isso daqui, porque a pedra foi atingir justamente lá embaixo na estátua, a parte mais frágil da estátua, e aí desmoronou aquela estátua toda. A seguir, a pedra se transformou em uma grande montanha e encheu toda a terra. Qual seria o sentido, o significado disso daí? Esse você vai ver que tem muito a ver conosco. No versículo 28, ele vem afirmando aí que o significado total daquele sonho ali se referia nos últimos dias. Cada metal daquela estátua representava um reino. Daniel, ele interpreta o sonho dizendo assim para o rei: olha, rei, estando tu, ó rei, na tua cama, subiu aos teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o mistério, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Verso 31.
Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os seus braços de prata, os seus ventres e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em partes de ferro e em partes de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiaçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram com pragana das areias do Estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então veja, amados, aqui o que Deus estava mostrando é que muitos reinos iam cair e estabelecer somente um reino, o reino de Cristo. Ele colocará todos os reinos abaixo, destruirá todos os reinos, e o reino dele permanecerá. Então a cabeça de ouro daquele sonho ali era o reino de Nabucodonosor, era o reino da Babilônia. E aí Daniel está dizendo aqui que aquele reino iria cair. Olha, rei, o teu reino vai cair, e vai vir outro reino no teu lugar. O verso de número 39, ó. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E nós sabemos, amados, que o reino da Babilônia, ele teve uma duração do ano 606 a.C. até 539 a.C. Aí depois veio o reino do Medo Persa, e aí vem representando ali o peito e os braços de prata. E este reino durou aí de 539 a.C. a 331 a.C. Verso 39, ó. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então, depois do Medo Persa, veio os gregos. E o reinado dos gregos ali durou do ano 331 a.C. até o ano 146 a.C. Do verso 40 agora. Ó. E o quarto reino será forte como o ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então, depois dos gregos, veio o reino romano. E este reino durou aí do ano 146 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Então veja que foi um reinado aí que durou muito tempo. Nós sabemos que Roma conquistou Jerusalém. Lembra lá quando Jesus estava saindo do templo, né, e os discípulos olharam para o templo e falou para Jesus: Senhor, olha que beleza que é este templo, né, usando aqui minhas palavras. E aí Jesus disse assim para eles: eu vos digo que não passará esta geração sem que fique pedra sobre pedra. E aí nós vemos no ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu ali Jerusalém, destruiu o templo, e aquele templo, as paredes dele era toda revestida de ouro, irmãos. E na ganância dos romanos ali,
eles colocaram fogo, né, naquelas pedras para derreter o ouro que estava nas fendas das pedras ali, para eles tirarem o ouro. Cumpriu aquilo que Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra. Então, aqueles pés de ferro e de barro estava representando ali aquele reino que era Roma, né, que seria dividido e seria ali um reino fraco. O último reinado humano será o reinado do anticristo, e será um reinado de um curto período também, né, de 7 anos só. O anticristo, quando ele for levantado, vai ser um período onde a humanidade vai estar em guerra, vai ser um período onde Israel será invadido, e aí o anticristo ele vai se levantar e vai fazer ali um acordo de paz. Haverá uma paz mundial, e essa paz vai ser por 3 anos e meio, porque o povo vai adorar a ele. O povo vai exaltar a este anticristo, porque ele colocou paz mundial. E por o povo venerar a ele, o orgulho vai subir pela cabeça deste homem. O anticristo não é Satanás, entenda bem isso, irmãos, não é Satanás. Ele vai ser ali um servo do diabo, vai ser um ser humano. E aí o que vai acontecer? Ele vai querer adoração para ele. Ele vai querer ser reconhecido como um Deus. E aí se cumpre aquilo que Paulo fala aos Tessalonicenses, que antes de tudo vai acontecer a apostasia, e isso não acontece sem que antes seja levantado o filho da perdição, o homem do pecado, o qual se levanta e se opõe contra tudo aquilo que é adoração a Deus. E aí no meio desses 7 anos, o anticristo ele vai quebrar este acordo de paz, porque ele vai querer adoração para ele, e aí ele vai se levantar contra todo aquele que adora ao Deus Criador. E aí vai começar então os 3 anos e meio de grande perseguição sobre a face da terra contra os cristãos. Vai virar tudo em guerra de novo, vão se levantar contra Israel novamente, tá, para destruir Israel. E aí quando isso acontecer, a pedra que foi lançada sem auxílio nenhum, essa pedra virá para destruir todo o reino humano, que vai ser a batalha do Armagedon. Tá vendo a revelação aonde está nos levando, irmãos? Lá na batalha do Armagedon, quando Cristo virá com o seu exército para destruir o exército de Satanás. É por isso que Daniel está falando para Nabucodonosor: olha, rei, isso daí é para os últimos dias. E aí entra agora a questão daquela pedra que esmiuçou, que destruiu aquela estátua, e ela se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Ali está falando do reinado de Cristo, do milênio, onde Cristo vai destruir todo o reino humano, todo o reino de Satanás, e ele então reinará por 1000 anos sobre a face da terra, onde Satanás será preso e Cristo estabelecerá então o seu reino. Versículo de número 42 agora: e com os dedos e os pés eram em parte ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Verso 43: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão uma à outra, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído,
E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel está falando aqui agora do reinado de Jesus Cristo, porque Jesus não vai passar esse reino para ninguém, irmãos. Agora, quando surgir o acordo de paz, aí é o começo da grande tribulação. E a Bíblia diz assim que neste tempo, antes que isso aconteça, Jesus virá buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que estão preparados para esse momento, né? Aí vai acontecer o arrebatamento. Muitos vão até dizer assim, que Deus tirou aquilo que é ruim da terra, porque vai haver paz. O humor vai ser esse daí. Desapareceu milhões de pessoas da face da terra. Aí muitos vão dizer, Deus tirou aquilo que era ruim, aquilo que fazia guerra. Então, assim, essa estátua é um retrato da história do mundo. Os pés de ferro e barro representa o governo dos tempos de hoje. É um governo severo, duro, ao mesmo tempo é frágil, é fraco. Diante de tudo isso daí, a humanidade melhora com o passar do tempo? De maneira alguma, né, irmãos? Cada dia que passa, a humanidade está ficando assim, cada vez mais fraca. E isso daí vale a gente aplicar até para nós, para nossa vida espiritual. Cada dia que passa, os crentes estão enfraquecendo. Hoje os milagres que você vê nas mídias, nas redes sociais, os milagres que você vê pastores fazendo, nada mais é do que show, estrelismo, não passa de mentiras, de engano. É tudo charlatanismo. Tá vendo? O anticristo, como vai ser fácil para ele? Os crentes enfraquecendo na fé, deixando de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, eles vão aceitar tudo aquilo que vier. A intenção de Satanás é isso, irmãos. Por que o diabo está trabalhando ferrenhamente para colocar o mundo dentro da igreja? Para que os crentes não se assustem quando ele começar a achar que é normal. Por que o diabo hoje está buzinando na mente, no ouvido das pessoas? Ah, isso é normal, isso é assim mesmo. Ah, todo mundo faz. Por que o diabo está buzinando isso na mente das pessoas? Para ficar fácil para ele. Porque o crente que tem conhecimento da verdade, o crente que tem conhecimento da revelação de Deus, ele não vai ser enganado. Então a intenção do diabo é isso. É deixar a humanidade fraca, para que lá na frente a humanidade sinta a necessidade de um ditador. É onde que o livro de Apocalipse fala que muitos vão adorar a imagem da besta, muitos vão aceitar a marca da besta, porque as pessoas vão estar tão fracas, tão sem espiritualidade nenhuma, que elas vão achar que isso daí é necessário. O ferro representa a justiça e as leis, o barro representa a humanidade, e os dois juntos formam a democracia, que é o governo do homem. A força da democracia é a lei, a fraqueza da democracia é o ser humano. Agora, hoje nós estamos vendo que a ilegalidade surge quando a natureza humana se recusa a seguir as ordens de Deus e as leis de Deus. Essa imagem não é muito otimista para nós, porque a humanidade hoje estão recusando a seguir as leis de Deus e as ordens de Deus. O diabo quer que as pessoas não acreditam em nada, para ficar fácil para ele. O crente que acredita na palavra de Deus, que leva a sério a palavra de Deus, vocês não fazem ideia do trabalhão que dá para o diabo. Por isso que ele fica furioso, né? Por isso que ele quer tirar as pessoas da comunhão com Deus. Então, as profecias de Daniel, elas vêm mostrando aí, não só naquela época, mas nos nossos dias de hoje.